A paz do Senhor, amados, bom dia. Eu quero aproveitar que hoje tem alguns compromissos e fazer essa live mais cedo. Antes de começar na live, eu vou mudar um pouquinho a trajetória da live, mas é pouca coisa, tá? Para tentar esclarecer, de fato, a palavra de Deus, porque eu não gosto de dar volta, entende? Não sei fazer rodeio, entende? Então, para mim falar aqui da palavra de Deus, eu tenho que falar a palavra de Deus pura e verdadeira, do jeito que ela é, sem dar rodeios, sem dar voltas. Mas antes de dar início, eu quero mostrar aqui a Sagrada Escritura, né? Essa é a palavra de Deus. Tá? Então, esta palavra, tudo que está escrito aqui nesta palavra, aqui foi palavra escrita, né? E coisas que o povo viveram, história, né? Ela tem a palavra escrita e tem história. Então, tudo que aconteceu no passado foi para que nos servisse de exemplo. Foi para que nos servisse de exemplo, para que nós pudéssemos ter temor do Senhor, para que o temor de Deus viesse sobre nós. Então, essa palavra de Deus, hoje ela é escrita, a palavra de Deus é escrita, mas não deixa de ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser na totalidade, entende? A nossa obediência a Deus, ela tem que ser na totalidade. Porque Deus não gosta de nada parcial. De nada parcial. Mas você pode me dizer, ninguém vive na totalidade da palavra de Deus. Mas a obediência, o Senhor Jesus disse, certa feita, quando ele falou, quando ele disse que dificilmente os ricos se salvariam e que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, e o povo ficaram escandalizado. Então o povo falaram, poxa vida, mas desse jeito quem pode se salvar? Então o Senhor Jesus disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus, ele não é imparcial, ele é completo. E ele não gosta que faz nada para ele com parcialidade. Por isso eu resolvi fazer uma live um pouco diferente, a prolongar. Antes de entrar exatamente na live que eu quero, eu vou tratar aqui de um outro assunto, e que se trata justamente de imparcialidade, tá? E Deus, ele não é imparcial. Ele quer que o homem faça a sua vontade com perfeição, dentro das suas limitações, dentro das suas forças. Porque Deus sabe que nós, seres humanos, somos limitados. E para a perfeição, ela só acontecerá quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada. Então seremos perfeitos diante de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui na terra, dentro das nossas limitações, Deus exige de nós perfeição. Dentro das nossas limitações, dentro da palavra de Deus. Então, para recordar aqui alguma coisa, eu não vou contar toda a história, apenas ela um pouco para adiantar a live, porque vai ficar uma live muito longa, porque eu não ia entrar nesse assunto que eu vou falar agora, entende? Então, para mostrar algumas coisas que aconteceram no passado, e que o nosso presente não é muito diferente. A diferença do passado para o presente é que Deus hoje, na sua ira, ele não vai destruir o povo. Não agora. Não agora. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, e o objetivo de Deus agora é trabalhar no coração do homem de acordo com a sua vontade.
Se o coração do homem é inclinado a fazer o mal, Deus trabalha nesse sentido. Deus entrega o coração do homem à maldade, ele só acrescenta como ele fez a Faraó. O coração de Faraó era malvado, era mau. Mas o que foi que Deus fez? Ele apenas endureceu um pouquinho mais o coração de Faraó. Mas eu não quero entrar em detalhes, tá? Então, para começar aqui, eu vou ler em Josué. Você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir em Josué, no capítulo 7. De início eu vou ler o 1 e o 2, que diz assim, certo? Josué 7, 1 e 2. E prevaricaram os filhos de Israel. Eu vou contar um pouco da história, tá? Deus tinha falado para Josué, só uma parte, só para poder entender, tá? Deus tinha falado para Josué destruir a cidade de Jericó, né? E Deus disse Deus deu ordem exclusiva para Josué, falou, olha, eu não permito, não quero, a cidade é anátema, é amaldiçoada, a cidade de Jericó. E não é para o povo pegar nada, nem pá, prata, ouro, nada. Quando ele fala nada, então não vou entrar em detalhes, né? E a ordem de Deus foi exclusiva, para que o povo não pegasse nada de Jericó, certo? Tinha que acabar com tudo. Porque naquela época do Antigo Testamento era assim, Deus é Deus, ele faz o que quer, porque o povo é dele. Você que não conhece a palavra de Deus, fala, puxa, mas Deus é desse jeito, meu amigo. Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Se o povo não faz a sua vontade, não fazia a vontade de Deus, porque foi ele que criou os céus e a terra, foi ele que criou os seres humanos, e os seres humanos pertencem a ele. Deus fez os seres humanos para lhe obedecer. Então, naquela época, se os seres humanos não obedeciam a sua palavra, certamente era destruído. Que o homem, a humanidade, ela foi feita para servir a Deus, para adorar a Deus. Deus fez a humanidade para que o servisse. Antigamente era desse jeito, porque Deus é Deus. Não adianta você que não conhece a palavra de Deus querer questionar, tá? Porque Deus, ele age dessa forma, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Ele não força ninguém a servir a ele. O homem, ele tem o livre arbítrio para fazer o que bem entender da sua vida. Ele tem o direito de escolha, o poder de decisão. O homem decide o que ele quer fazer da sua vida, mas sabendo que prestará conta a Deus quando partir para a eternidade. Entende? E no dia do juízo. Então, para você que conhece a palavra de Deus, não se escandalize, porque é a palavra de Deus. Você não conhece, então procure meditar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para conhecer. Tá? Então, vamos lá. E vamos do 7, 1. 7, 1 e 2. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Camim, filho de Zabidim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Aia, que estavam junto a Bet-Ave, na banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Aia. Eu disse que até o 2, tá exato, até o 2. Aí vamos do 10, 11 e 12. No versículo 10, 11 e 12. 7 de Josué, capítulo 7 ainda. Vamos para o 10, 11 e 12. Eu não vou falar a história completa porque essa não era a live que eu iria falar.
no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, senão desarraigades o anátema do meio de vós. Até o 12, né? Certo. Então, veja bem, a palavra de Deus, tudo que aconteceu nessa época de Josué, foi para que nos servisse de exemplo, para que o povo tivesse temor de Deus. Ah, você pode falar assim, mas eu tenho temor de Deus. Mas o seu temor pode estar sendo parcial, não no tornar a sua totalidade. E Deus não gosta nada de imparcialidade. Okay? Deus é um Deus santo, puro, justo. Ele é justo e é justiça. Então Deus não gosta nada de imparcialidade, nada imparcial. Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe. Então vamos lá, bom, livro 2. Eu vou ler o 25 ainda e o 26 do capítulo 7, tá? Ainda um pouquinho ainda. Estou finalizando nessa parte já. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou por pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedra, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, e pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Então, todo o povo ficou amaldiçoado porque desobedeceu a ordem de Deus. Toda a nação, por causa de um único homem, toda a nação de Israel ficou amaldiçoada. Você vê como que Deus age na vida do homem. Deus não gosta de nada imparcial. Quando Deus dá uma ordem para alguém fazer alguma coisa, faça, mas execute na sua totalidade. Eu não vou entrar em detalhes ainda, tá? Então vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 15. Essa ainda não é live que eu estou querendo fazer, só estou entrando em detalhes, explicando algumas coisas para que fique um pouquinho mais claro. Primeiro Samuel, no capítulo 15, no versículo 1, 2 e 3. Samuel 15, 1, 2 e 3. Aqui, Deus deu ordem a Samuel para que falasse para Esaú destruir os amalequitas por completo. Não era para sobrar nada, absolutamente nada. E não era para pegar nada, assim como foi na época, nos tempos de Josué. A diferença aqui é que Esaú, ele era um líder. Ele era o líder do povo. Mas só que Esaú era um líder frouxo, covarde, se acovardou, medroso. Entende? Então, veja bem aqui. Então disse Samuel a Saul. Eu falei Esaú, né? Mas não é. Esaú é o irmão de Jacó. Eu falei errado. É assim mesmo, que confunde. Os dois nomes são praticamente bem parecidos. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre seu povo, sobre Israel.
Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Ameleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe, porém matarás de todo homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e desde o boi até as ovelhas, e desde o camelo até o jumento. Essa foi a ordem expressa de Deus para Saul, porque os filhos de Ameleque, né, aqui Deus falou que se lembrou de Ameleque, recordou de Ameleque, né, como lhe pôs no caminho, quer dizer, ele colocou obstáculo para que Israel não passasse. Entende? Como eu disse aqui, Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Entende? Ele criou a humanidade para lhe servir, mas o povo esqueceu de Deus. Então Deus separou Israel para que servisse de exemplo e para que as outras nações, através do bom exemplo de Israel, conhecesse Deus como Senhor, como Deus, conhecesse Deus. Entende? Servisse, não conhecesse, né? E o servisse, porque o povo multiplicou depois de Adão e Eva, e cada um seguiu o seu caminho, entende? E o povo resolveu servir a outros deuses, a imagens de escultura, a outros deuses. Esqueceu de que Deus é o Criador, é soberano, entende? Então Deus escolheu uma nação para servir de exemplo, para que através dessa nação, as outras nações, né, elas reconhecessem Deus como Senhor, como seu Deus, que Deus ele exige que o povo adore só a Ele. Só Ele está lá na lei, que Ele deixou com Moisés. Ele exige que o povo adore só a Ele, porque Ele é o único Deus. Não existe outro Deus além desse, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Agora, infelizmente, o povo criaram outros deuses, né? E quando os filhos de Israel saíram do Egito para ir para a terra prometida, essa nação colocou obstáculo, né? Não deixaram o povo passar. Então Deus se lembrou, Deus disse, olha, vai lá e destrói por completo. Não é para ficar nada, ninguém, não é para pegar nada, certo? Então, Deus deu essa ordem. O que aconteceu? Eu vou resumir a história para não ficar muito longa. Saul, ele foi lá, pegou o melhor que tinha do boi, né? Trouxe o rei, deixou o rei vivo, e levou e foi lá se encontrar com Samuel. E chegou, ainda teve a cara de pau de falar que fez a vontade de Deus. Então, vamos ver aqui. Vamos lá no 1 Samuel, no capítulo 15, vamos lá para o 10, tá? E veio então a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou, quer dizer, os pessoal falaram, né, a Saul, já chegou Samuel. E anunciou-se Samuel dizendo, já chegou Saul, perdão, né,
ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gigal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Ele foi todo contente, ele foi todo contente para conversar com Samuel. Olha só, como a pessoa, né, ele foi todo contente porque ele tinha feito o trabalho do Senhor na parcialidade, e não na totalidade como Deus tinha ordenado. Deus não é Deus de parcialidade. E Deus também não é Deus que faz exceções. Tá? Deus não faz exceções com ninguém. E principalmente o Senhor Jesus também não faz exceções. Tá? Quem achar que o Senhor Jesus ele faz exceções porque os tempos mudaram, eu quero aproveitar aqui essa live e dizer a diferença do tempo dos apóstolos e do nosso tempo é que os apóstolos naquela época, eles moravam em caverna. Aqueles que tinham condições, eles tinham uma casa para morar. Naquela época, eles andavam de camelo, de jumento, de navio. Era a época deles. A nossa época, hoje nós temos casa, energia, temos carro, moto, avião. Mas foi a única coisa que mudou dos tempos dos apóstolos para o nosso tempo. Porque a palavra de Deus ela não muda nada. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz que Deus não tem sombra de variação. Então, para quem não tenha dúvida, para quem não sabe o que é sombra de variação, ele não muda. Não muda, não tem mudança. Entende? Para Deus é a mesma coisa, o tempo todo. A Bíblia fala que Deus não tem sombra de variação. Então, voltando aqui, né? Pois veio Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Deus tinha falado para ele exterminar totalmente. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E que mugido de vaca que ouço? E disse Saul: De Ameleque os trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Saul ele era um rei, mas era um rei frouxo, entende? Era o tipo de ministro que ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade do povo. Tá? O que eu estou falando aqui é pura verdade. É um tipo de ministro, para os dias de hoje, frouxo, que não faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus parcialmente. Deus não tolera parcialidade. E disse, então 16, então disse Samuel a Saul: Espera-te, declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala, na maior simplicidade. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e ainda é teimoso. Além de frouxo, ainda é teimoso. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque,
e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vaca e o melhor do interdito. Peraí, mas ele era o rei, ele tinha o poder de decisão, entende? Então, para que tem um rei se não consegue dar ordem a um povo? Então não precisa de um rei, foi o que Deus fez. Rasgou o reino de Saul por desobediência. E Saul enviou o mensageiro Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Eu não vou entrar em detalhes, entende? Porque, veja bem, aqui eu não vou prolongar um pouco mais, porque Deus rasgou o reino de Saul por desobediência. Ele era um rei frouxo, medroso, entende? E teimoso, mas é teimoso. Agora eu vou entrar na live que Deus propôs em meu coração. Então foi o que eu falei agora há pouco. A palavra de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. Entende? Ela é soberana. Ela foi escrita e vivida, foi contada a história para que em nossos dias nós pudéssemos temer a Deus, ser tementes a Deus e obedecer a sua palavra. Agora, como eu já falei, nós somos seres humanos limitados, mas isso não nos impede de obedecer à vontade de Deus, de fazer a palavra de Deus, de fazer a sua vontade. Mas sempre tem os rebeldes no meio do povo, sempre tem os rebeldes no meio do povo de Deus. Ninguém é perfeito, mas Deus exige do seu povo perfeição. Como eu já falei aqui anteriormente, que a igreja do Senhor Jesus, quando eu falo da igreja, eu falo na sua totalidade, tá? Não estou falando aqui de ministério, que se fosse para falar de ministério, certamente também eu iria falar. Isso não é o caso. Estou falando de igreja. Embora eu não sou nenhuma autoridade, mas para falar a palavra de Deus, isso eu falo. Eu falo pela autoridade de Deus, do Espírito Santo, dentro da sua palavra. Entende? Eu sou cooperador em um determinado ministério. Mas a palavra de Deus já tem que ser falada. Eu vou... então, como eu estava falando, perdão. Como eu já disse na live anterior, que a igreja do Senhor Jesus, ela está vivendo como se estivesse no tempo dos juízes. Que lá em Juízes, no capítulo 7, no versículo 6, diz que o povo fazia aquilo que era agradável aos seus olhos, o que parecia melhor. E hoje não está sendo diferente. Tá? Cada um faz aquilo que achar melhor. Tá? E para não ficar só nas minhas palavras, eu não vou ler essa parte, porque eu já li, se você tiver uma Bíblia em casa, você abre em Juízes, no capítulo 17 e no versículo 6. Então você vai ver essa parte. Agora eu gostaria de meditar aqui na palavra de Deus no livro de Amós. Livro de Amós. Essa Bíblia era nova e eu ia pegar outra Bíblia, mas achei. Então, como ela está um pouquinho acabadinha, então eu vou usar a nova. No capítulo 8, no 11 e 12. Amós 8, 11 e 12. Tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede,
não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não o acharão. Então, veja bem, aqui Deus usando o profeta Amós, disse que virão dias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de comida, apesar de hoje temos fome de comida também, né? Temos fome de pão, tem muita gente aí morrendo de fome. Não fome de comida, e nem sede de água, mas da minha palavra, diz o Senhor. Eu vou ler porque eu não gosto de nada errado. Eis que vem dia, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Entende? Então, esses dias aqui que o profeta Amós profetizou, estamos de fato vivendo esses dias. Tem lugar que ainda fala ainda, mas não na sua totalidade. Eu não vou entrar em detalhes quem foi nem aonde foi. E isso já aconteceu comigo também, tá? Porque eu não vou também falar aonde foi, mas também vou falar. Em uma determinada cidade, eu conversei com uma irmã, e ela me disse que deu vontade. Eu estou com o áudio dela aqui, mas eu não vou colocar o áudio, tá? Não vou colocar o áudio, porque eu não quero comprometer a pessoa. Ela disse que, eu vou olhar direito o áudio, ou não sei se ela saiu do culto juntamente com todos os irmãos, ou se deu, mas eu acredito que ela me falou que todos os irmãos saíram da igreja num culto de doutrina, porque o irmão estava falando heresias dentro da igreja. Ele não estava pregando a palavra de Deus. Ele estava falando coisas do dia a dia que acontece na vida dele. Era um culto de doutrina. O irmão estava falando coisas do dia a dia, simples, que acontecem na vida dele. Em vez de pregar a palavra de Deus, estava falando coisas do dia a dia e a pessoa foi embora. Isso, eu não fui embora porque, por respeito. Não que eles respeitaram em parte, entende? Mas isso serviu de lição para aquele que estava na frente do trabalho. Foi uma lição para o obreiro. E se ele conseguiu cair em si, se ele não conseguiu, paciência, né? Mas isso também já aconteceu comigo, de eu estar em culto de doutrina e ouvindo a palavra de Deus e deu vontade de fato de ir embora, porque infelizmente não estava ouvindo a palavra de Deus, entende? Então, esta é um cumprimento da palavra de Deus falado nos dias do profeta Amós, que está se cumprindo em nossos dias. Está se cumprindo em nossos dias. Agora, eu vou voltar em 1 Reis, vou começar a live agora, tá? 1 Reis, no capítulo 22 de 1 Reis. Mas antes de entrar, eu vou buscar aqui 1 Reis, no capítulo 22. Essa live vai ser uma live abençoada. Eu tenho 22, certo? Como eu falei agora há pouco, nos dias de Juízes, o povo fazia o que bem entendia. E nós estamos vivendo, todo mundo está cansado de saber que nós estamos vivendo em tempos de apostasia. A palavra de Deus diz que muitos ou alguns se afastarão da fé. Mas nesse caso de alguns, hoje está sendo muitos, né? Porque está absurdamente difícil. Entende? Você vê tanta barbaridade por aí, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Você vai lá no Facebook, é o sujo falando do mal lavado.
e vendo qual dos dois é pior do que o outro, e vendo qual dos dois é pior. É o sujo, você vai no Facebook, aqueles vídeos lá que dá até nojo, você vê um falando mal do outro, é o sujo falando mal do mal lavado. E um quer ver qual dos dois é mais pior do que o outro, porque não tem melhor, é cada um pior do que o outro, entende? Então, só que o povo se esquece que no livro, no tempo na divisão do reino, quando o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, né, Acabe, o rei de Israel, ele tinha perdido parte das suas terras para os assírios, né? E ele juntou 400 profetas. Ele disse para o povo: olha, nós perdemos uma terra e precisamos reconquistar aquela terra. Faz 3 anos que nós não guerreamos. Eu vou ler aqui, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. Estiveram quietos 3 anos e não houve guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: não sabeis vós que Ramote, Gileade, é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar das mãos do rei da Síria. Entende? Ficaram 3 anos lá, sem guerra, em paz, tranquilo, de boa, né? Na época deles, né? Comendo do bom e do melhor, porque o rei, de fato, ele comia do bom e do melhor, né? Então disse a Josafá: irás tu comigo e pelejarás a Ramote, Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. E então o rei de Israel juntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei a pelejar contra Ramote, Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E disse, porém, Josafá: não há, o rei Josafá, ele não gostou muito daqueles profetas que o rei de Israel tinha juntado, quase 400 homens, porque tudo falaram a mesma coisa, né? Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda alguns profetas do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Inala. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então Josafá era temente a Deus. O rei Josafá é temente a Deus. Entende? Vamos ver aqui. Eu não gosto de parar porque geralmente eu acabo me perdendo, entende? Vamos ver aqui. Achei. Não fala assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaias, filho de Inala. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os
ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote, Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas é uma voz, prendis coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Quer dizer, o camarada aqui já estava induzindo, o eunuco já estava induzindo o profeta do Senhor a falar mentiras, entende? Já estava intimidando o camarada, né? Já foi na base da intimidação. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, que é o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade a pelejar, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então, veja bem, quando o profeta Micaias falou desta forma, ele falou zombando do rei. Não que ele profetizou aqui falando para o rei subir, porque todos aqueles quase 400 profetas já tinham falado, profetizado falsamente para o rei. Né? Ele falou: sobe. Né? Mas ele falou de uma forma, né, zombando, como diz o pessoal hoje, tirando onda da cara do rei. Não é bom a gente inovar, né? A palavra de Deus tem que falar do jeito que ela é. Mas só... Então ele falou para, né, zombar do rei mesmo. Ele falou. Né? Então, e vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade a pelejar, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próximo, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade, em nome do Senhor? O rei ficou irado. O rei se irou-se com o profeta, em nome do Senhor. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá a boca... E disse o Senhor: quem induzirá a Acabe a que suba e caia em Ramote e Gileade? E um dizia desta maneira e outros de outra. Aqui quando fala um dizia, são os demônios. Tá? Aqui são os demônios que estavam em confusão. Cada um queria falar de uma forma, queria induzir de uma forma a Acabe. Tá? Então, vou voltar aqui. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote, Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. E sai e faze assim. Veja bem, eram quase 400 profetas. Deus permitiu que aquele demônio falasse na boca de seus profetas, induzindo Acabe
a cair, entende? Então, aqui só tinha um profeta que era Micaias, e o espírito, um demônio, né, permitido, Deus permitiu que o espírito falasse na boca dos profetas do rei para o enganar, induzindo ele ao erro, entende? Todos conhecem essa passagem, eu não vou entrar porque ela é um pouco longa, todos sabem que Acabe foi morto, conforme a palavra do profeta Miqueias, e o povo foi disperso, mas não é essa a questão aqui que eu estou querendo falar, tá? Vamos entrar aqui de início. 400 homens. Esses 400 profetas de Acabe eram falsos profetas, profetizavam aquilo que o rei queria ouvir, e não as verdadeiras profecias do Senhor. Certo? Micaias, por zombaria, imitou a predição dos falsos profetas. Acabe logo notou que ele não estava falando sério. Micaias passou então a comunicar a real visão profética que recebera. A real visão profética que recebera, né? Acabe morreria e Israel bateria em retirada. O espírito de mentira. O espírito da mentira, neste caso, aqui é um dos agentes de Satanás. Um espírito maligno sob o controle de Deus para destruir Acabe e os falsos profetas no seu pecado. Seus corações estavam endurecidos contra a verdade de tal maneira que Deus, por fim, os entregou à mentira como a justa penalidade pelo seu pecado. Então, como eu tinha falado antes, nos dias de hoje, Deus não destrói a humanidade, tá? Deus, ele age de acordo com o coração do homem, né? Se você quer ver a realidade, vamos lá, eu vou pular um pouquinho, tá? Vamos lá para Romanos 1:21. Eu vou deixar aqui porque fica mais prático. Vou pegar outra Bíblia, ela é velhinha, tá? Então, tá um pouquinho usada, só para facilitar aqui a minha vida, tá? Romanos 1. Então, Deus hoje, ele, na nossa atualidade, ele não destrói os homens. Romanos 1:21. Então, 28. 21, que diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 21-27. Eu vou ler o 27 direto, tá? E semelhante também os varões... Não, vou ler do começo, vai. Para não... Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, as imundícias para desonrarem o seu corpo entre si. Vou ver o 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Conforme o coração do homem deseja, Deus, ele age conforme o desejo do coração do homem. Então, Deus hoje, ele não mata ninguém. Se o teu coração é mau, não quer servir a Deus, quer fazer aquilo que não agrada a Deus, Deus, ele faz com que você siga no caminho da maldade, no caminho da desobediência. Agora, o poder de decisão é nosso.
Deus não obriga ninguém. Entende? O poder de decisão é do ser humano. O ser humano tem o poder de decisão. Tá? Esse mesmo tipo de julgamento ocorrerá nos últimos dias da nossa era, quando então Deus enviará a operação do erro. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Já tô nele, mas vou aprofundar um pouquinho mais. Se você, para não perder tempo, você pode entrar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11. Todo aquele que não receberam, sobre todos aqueles que não receberam o amor da verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O engano será segundo a eficácia. O engano será segundo a eficácia de Satanás, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, na palavra de Deus. Certo? Então, aquele mesmo Espírito, além de nós estamos vivendo em tempos de apostasia, aquele mesmo Espírito que falou na boca daqueles quase 400 profetas, hoje ele está falando na boca de muitos que se dizem que servem a Deus, desses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores da lei, e estão enganando a muito, induzindo a muito. Tem muitos seguidores. Eu acho que estou chegando mais ou menos na metade da live, tá? Vai ser uma live abençoada hoje, porque eu ainda tenho que trabalhar. Se é de domingo, não. Domingo eu tenho um tempo livre. Mas eu sou autônomo e tenho que trabalhar. Então, muitos falsificadores da palavra de Deus, entende? Pessoas de baixo padrão moral, se auto-intitulando pastor, pessoas separando mulheres a pastoras, que eu já falei aqui. Se a palavra de Deus ela é soberana sobre a nossa vida, devemos certamente obedecer a palavra de Deus como ela é, na totalidade, não na parcialidade, porque Deus não gosta de nada parcial. Já acabei de ler aqui e provei que Deus não gosta de nada parcial. Não existe pastoras na palavra de Deus, não existe bispa, não existe pastora, bispa, entende? Não existe essas coisas na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo que a mulher não deve ter autoridade sobre o marido. E quando a mulher ela prega dentro de uma igreja que está lotada de homens, ela está tendo autoridade e automaticamente não só ela está desobedecendo a palavra de Deus, como aquele que a colocou para entregar uma mensagem também está desobedecendo. E automaticamente está em rebelião contra Deus. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o pecado de feitiçaria, todos nós sabemos que não tem parte no reino de Deus. Então, se você acha que está fazendo a vontade de Deus, você está sendo igual a Saul. Um verdadeiro hipócrita, mentiroso, frouxo e covarde. Aqui está uma boa palavra. Se você acha que está fazendo a vontade de Deus e está agindo dessa maneira, você está fazendo igual a Saul. Agora, você acha que eu estou errado? Fale com Deus. Quer reclamar? Reclame com Deus. Vai lá reclamar com o Senhor Jesus. Fala para ele, Senhor Jesus, olha o que o irmão Luiz de Almeida está falando ali. Está chamando todo mundo de frouxo. Vai lá e reclama para ele. Tá? Reclama para ele. Então, para uma live abençoada, eu já li em Romanos, vamos para 2 Pedro, no capítulo 2. Quer fazer alguma reclamação, reclame para Deus, porque se você diz que é temente a Deus, mas não obedece a palavra de Deus, então não é temente a Deus, você está sendo mentiroso e hipócrita. E Deus não tolera mentira, mentiroso.
A hipocrisia, Jesus aborreceu a hipocrisia. Ele continua aborrecendo a hipocrisia. Entende? Ele continua mentindo, ele continua aborrecendo a hipocrisia. 2 Pedro, capítulo 2. No versículo 1 ao 15. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho do Senhor. Aqui, os falsos mestres. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você vê quanto, eu não vou citar nomes, quantas igrejas lotadas por aí que só falam de prosperidade, de bênção, de riquezas. É tudo engano, falsidade. O Satanás já começou a querer atrapalhar a live, mas não vai atrapalhar não, porque está repreendido em nome de Jesus. É tudo falsidade, tudo engano. Eles estão enganando e o povo está enganado, achando que estão servindo a Deus. E de fato não estão servindo a Deus, porque Deus não se deixa enganar, porque Ele é Deus. Entende? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, o caminho da verdade. Ele nunca tocou esse celular, mas agora ele resolveu dar graça de tocar. O caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo, que é aquele que dizer, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Entende? Deus é justo, Deus faz justiça. Deus não é Deus de imparcialidade, não. Deus não brinca. O povo hoje estão brincando de servir a Deus. E muitos estão zombando da palavra de Deus. Muitos estão pisando na palavra de Deus. Estão jogando o nome do Senhor Jesus na lama. Entende? E entre vós haverá falsos mestres. O Espírito Santo adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresia no meio do povo de Deus foram feitas antes pelo Senhor Jesus. Para não perder tanto tempo assim, eu não vou ler, mas se você pode ver na sua casa, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 11. O Espírito Santo continua advertindo através do apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, do apóstolo Pedro, ao qual eu estou lendo agora, do apóstolo João, do apóstolo Judas, e das cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. Negarão o Senhor que o resgatou. Entende?
De conformidade com o apóstolo Pedro, os falsos mestres dentro da igreja que estavam negando ou renunciar o Senhor que o resgatou, tinham abandonado o caminho certo e desviando-se, tinham abandonado o caminho certo e se desviando, tornando-se fontes sem água. Antes eles tinham se livrado da maldade do mundo, mediante o Senhor Jesus Cristo, mas agora voltaram a emaranhar-se no pecado. Então eram as pessoas que tinham se convertido de verdade, verdadeiramente, ao Senhor Jesus, mas que com o passar do tempo eles se desviaram e começaram a falar mentiras, né, da palavra de Deus, ser falsos profetas, falsos mestres, e começaram a introduzir mentiras na igreja, pregar outro evangelho. O que o apóstolo Paulo diz, que aquele que prega outro evangelho seja anátema, seja maldito. Certo? E será blasfemado o caminho da verdade. Muitos crentes professos seguirão estes falsos pregadores com suas dissoluções, imoralidades sexuais por causa da vida pecaminosa destes líderes. Seus seguidores, Deus e seu evangelho serão infamados. Eu vou repetir de novo para ficar bem claro, tá? Bem patente. Muitos crentes professos seguirão esses falsos pregadores com suas dissoluções, imoralidades sexuais por causa da vida pecaminosa desses líderes e seus seguidores, por causa desses falsos profetas e seus seguidores, que não são poucos. Deus e o seu evangelho serão infamados. Entende? É o que estão fazendo hoje, jogando lama no nome do Senhor Jesus, estão pisando no evangelho da palavra de Deus, mas fica sabendo que pagarão o preço diante do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar a esta terra que não está longe, quando o reinado do Senhor, o milênio terminar, então virá o juízo final. E no juízo final, a Bíblia fala que abrirão-se os livros, porque o livro da vida é um só, mas os livros são alguns, são muitos. Abrirão-se os livros, eu não sei quantos são, porque a Bíblia não fala, mas abrirão-se os livros, então muita gente vai falar. E você prestará conta, você que está pisando na palavra de Deus, que está jogando lama no nome do Senhor Jesus. Está escrito, depois eu vou buscar aqui. O Senhor Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Tá, então você pode escandalizar bem a palavra de Deus da forma que você achar melhor, porque a palavra, o Senhor Jesus já tinha falado, é necessário que venham os escândalos. E ele disse mais, aquele que não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajuntar, se espalha. Por avareza, palavra fingida. Os falsos mestres, comercialização, o evangelho, sendo peritos na avareza e em conseguir dinheiro dos seus membros, dos crentes, a fim de promover ainda mais seus ministérios e seus modos luxuosos de vida. Essa é a real intenção dos falsos mestres. Tirar dinheiro do pessoal, aumentar os seus ministérios, com seus carrões importados, com seus guardas-costas, porque quando você tem um guarda-costas, Deus deixou de ser o teu protetor, você não está mais confiando em Deus, está confiando no homem, como eu acabei de ler aqui em Romanos. Estão confiando no homem, está colocando o homem acima de Deus, e não o homem em segundo plano, mas estão colocando Deus em segundo plano, entende?
Os crentes devem estar a par de que um dos métodos principais dos falsos ministros é usar a palavra de Deus. É usar a palavra de Deus. Fingidas, ou seja, de Deus. Ou seja, com histórias impressionantes. Eu vou voltar, tá? Os crentes devem estar a par de que um dos métodos principais dos falsos ministros é usar a palavra de Deus. Ou seja, contar histórias impressionantes, mas inverídicas, ou publicar estatísticas exageradas a fim de motivar o povo de Deus a contribuir com dinheiro. Glorificam a si mesmos e promovem seu próprio ministério com esses relatos inventados. Deste modo, o crente sincero, mas desinformado, torna-se um objeto de exploração, pelo fato de esses obreiros profanarem a verdade de Deus e fraudarem o seu povo com a sua cobiça e engano. Estão destinados à perdição e à destruição. Todos nós que servimos a Deus com sinceridade, nós sabemos que nós temos que fazer a obra de Deus. A obra de Deus já tem que ser feita por aqueles que são tementes a Deus de verdade. Temos que contribuir na obra de Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, e até mesmo com os nossos bens, se for necessário, se esse for o caso. Porque Deus abençoou o seu povo para que o povo contribuísse na causa de Deus, entende? Para que o povo lutasse pela sua causa, para que o povo trabalhasse pela causa de Deus. Nosso trabalho aqui na terra é trabalhar pela causa de Deus. E qual é a causa de Deus? É ganhar almas, é enviar missionários. E para enviar um missionário não é barato, sai caro, sai muito caro. De novo, o bichinho abençoado, eu vou deixar ele tocar, tá? Eu vou desligar aqui porque... E para enviar um missionário sai caro. E para isso precisamos contribuir de fato, de verdade. Mas hoje, infelizmente, até mesmo aqueles que procuram servir a Deus, cresceram os olhos em dízimos e ofertas. Cresceram os olhos, saíram um pouco fora da palavra de Deus. Entende? Saíram um pouco fora da palavra de Deus. Eu não vou aqui entrar em detalhes, que eu quero terminar essa live porque eu tenho que trabalhar. Mas eu não vou sair daqui sem falar a palavra de Deus. Tá? Então eu não sou contra, eu sou dizimista. Eu dou oferta pela graça e pela misericórdia de Deus. Tá? Então veja bem, eu não estou falando aqui contra dizimista, eu estou falando aqui contra aqueles que abusam do povo de Deus. Entende? Abusam do povo de Deus. Mesmo sendo um falso profeta, se o povo aceitaram a Jesus, é povo de Deus. Agora, cabe a Deus escolher. Deus vai escolher, vai ver aqueles que estão lhe servindo com sinceridade. Entende? Ele vai escolher, ele vai ver aqueles que de fato estão lhe servindo com sinceridade. E quando o Senhor Jesus voltar, ele vem buscar um povo seu fiel. A igreja de Deus é a igreja fiel, a igreja pura, sem mácula. É uma igreja verdadeira, sem mentira. Entende? Então é isso que estou falando aqui hoje. A palavra de Deus, pura, verdadeira, sem mentira, sem rodeio. E era isso que muitos deveriam fazer. Não fazer com imparcialidade. Como eu já falei, eu vou voltar aqui no assunto aqui, porque hoje eu vi outro dia um vídeo e fiquei extasiado, não extasiado, mas revoltado. Por quê?
Porque o vídeo que eu vi, a pessoa que estava falando sobre o vídeo, ele falava de neopentecostais, que os neopentecostais faziam espetáculo, não fazem espetáculo dentro da igreja, na casa de Deus. E hoje não é só os neopentecostais que fazem espetáculos, nós pentecostais também fazemos espetáculo. E a palavra de Deus em nenhum lugar fala de espetáculo, porque o Senhor Jesus ele não precisa de espetáculo. Quem faz espetáculo é circo. Circo faz espetáculo. Entende? Quem faz espetáculo, você vai lá no teatro lá para assistir um espetáculo. Então, se você, de fato, quer fazer um espetáculo, uma apresentação, seria melhor que mandasse fazer alguns ingressos para vender. Porque o Senhor Jesus disse, a minha casa é casa de oração. E vós fazeis dela covis de ladrões. Qualquer coisa fora da palavra de Deus está direcionada a covil de ladrões. Qualquer coisa fora da palavra de Deus. Porque a casa de Deus é para pregar o Evangelho, é para engrandecer o nome do Senhor Jesus, é para engrandecer a Deus, é para engrandecer o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus se faça presente no meio do seu povo. E hoje tem igreja que, infelizmente, o Espírito Santo nem na porta ele está mais. A igreja é morta espiritualmente. Tem igreja ainda que Deus está conservando, porque Deus sempre conservou. Mas uma boa parte está morta espiritualmente. Ninguém mais dá glória a Deus, ninguém fala mais nada. E não só a igreja não, tem ministros também da palavra de Deus que estão mortos espiritualmente, estão mortos. Eles pregam porque é a palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quantos ministros, pregadores aí vão olhar na igreja que eu estou cansado de ver, falar, você pode dar glória a Deus, exigindo, só falta ficar de joelho para o povo dar glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja espiritual. E se aquele que está falando a palavra de Deus, ele não tiver de acordo com a vontade de Deus espiritualmente, não for um homem espiritual, a igreja não vai se manifestar nas pregações dele, na mensagem que ele trazer, que ele está entregando à igreja. A igreja não vai se manifestar, o Espírito Santo de Deus não vai se manifestar. Porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja espiritual. E se tiver algum pecado dentro da igreja, o Espírito Santo revela aquele que está entregando a mensagem. Mas pelo fato de ele não estar andando segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai revelar nada para ele. Porque, eu vou dar um exemplo aqui. O rei Saul, nos seus últimos momentos, Deus já tinha rejeitado o rei Saul, e ele buscou a palavra de Deus através de sonho, através dos profetas, e Deus não falou com ele, não. Quando ele foi lá guerrear contra os filisteus, ele foi buscar lá a palavra de Deus, já tinha sido rejeitado, Deus já tinha rejeitado ele mesmo. Ele buscou Deus através de sonho, através dos profetas, e Deus não falou com ele, não. Aí o que ele fez? À noite ele se fingiu ser uma pessoa normal e mandou lá o seu servo buscar uma feiticeira. E buscaram uma feiticeira. E o diabo falou na boca da feiticeira. Aí ela perguntou, o que buscas? Ele disse, Samuel. Quando ele disse Samuel, o diabo falou na boca da feiticeira. Ele falou, por que mentiste a mim, sendo que tu és mesmo a Saul? Porque Saul tinha mandado matar os feiticeiros. E ela não queria nem fazer o trabalho, porque ela sabia que se chegasse diante de Saul, ele mandava matar. Então, um espírito enganador, muitos pregadores se enganam com essa passagem. Tá? Porque a Bíblia fala que um demônio ele tem o poder de se transformar em um anjo de luz. Se ele se transforma em um anjo de luz, ele pode se transformar em qualquer pessoa. Um demônio ele faz isso, ele tem esse poder, certo? De se transformar em qualquer pessoa. E o demônio se transformou na pessoa de Samuel, né? E avisou para a mulher que era o próprio Saul que estava ali. E resumindo, na sua morte, ele foi lá e procurou uma feiticeira. Entende?
Então Deus, quando Ele nega uma pessoa, Deus ele não revela mais nada para aquela pessoa. É o que está acontecendo hoje com muitos pregadores da palavra de Deus. Eles forçam, só falta ficar de joelho implorando para que a igreja dê glória a Deus. E a igreja dá glória a Deus, porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Então, se haver algum pecado dentro da igreja, automaticamente Deus não vai revelar para aquele ministro, porque ele não está fazendo de acordo, não está andando de acordo com a vontade de Deus. E estou dizendo aqui que Deus o rejeitou, não sei, só quem sabe é Deus, não posso julgar. Porque a palavra de Deus fala para que nós não julgamos, para que não sejamos julgados, porque na medida em que julgamos, seremos julgados também. Entende? Então é isso. O que acontece nos dias de hoje. Muitos assim acham tal. O rei Salomão ele se esqueceu que foi Deus que deu o dom para ele, o dom da sabedoria. E ele ficou afermentado. E os seus primeiros 20 anos foi um ótimo rei. Nos últimos 20 anos para frente, para trás, foi um péssimo rei. Tornou-se um rei idólatra. E Deus cortou o reino de Salomão, foi rejeitado por Deus. E hoje você acha que, senhores ministros, não acontecerão mesmo com vocês? Você pode falar, mas quem é você? Você é só um cooperador, mas estou falando aqui dentro da palavra de Deus. Vocês acham que Deus não pode rejeitar também o vosso ministério? A grande maioria pode administrar a igreja do Senhor Jesus, como fez Saul administrando o povo. Mas depois, na prestação de conta, porque está escrito, o Senhor Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei em teu nome expulsei os demônios, em teu nome fiz maravilhas, fiz muitas coisas em teu nome. E o que o Senhor Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então, Deus não gosta nada imparcial. Se você diz que é temente a Deus e não faz a vontade de Deus de acordo com o que está nas Escrituras, então você não está sendo temente a Deus. Está se enganando a si mesmo. Entende? Para não ficar... Eu vou ler aqui em Mateus... Eu vou entrar lá em Mateus, no capítulo 24 e no verso 11. Eu ia dar uma entrada aqui em João, no livro de João, né? Mas eu não vou ler o livro de João agora, que eu já li, então vou ler em Mateus. Eu ia dar uma repassada aqui no livro de João. Mateus, capítulo 24. Não estou falando mal de ninguém, estou falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é assim, é desse jeito. 24, 11 e 12. Que diz o seguinte, vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Entende? À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apostata. A lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras. E não está sendo não em nossos dias, não. E não está sendo em nossos dias. Santidade hoje, se você não está sendo coisa rara, eu já falei aqui a respeito de santidade em outras lives. Vou repetir. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apostata. A lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras.
crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isso motivará oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Se você ver, pode ver lá em Gálatas 1:9. Em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo, influência dos demônios e espíritos malignos e multiplicar-se-á sobremaneira. De vez em quando o pessoal tem que inventar umas palavras meio nordestinês para facilitar a nossa vida. Mas a palavra de Deus tem que ser lida. Vai se multiplicar de tal maneira, né? Vamos simplificar aqui, né, o negócio aqui, porque está meio difícil. Aí você pode ver em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em sua vida a palavra de Deus. Então, se você não tem a palavra de Deus como autoridade na sua vida, então você está apenas se enganando a si mesmo. Isso serve para todos nós, me incluindo no meio. Se você não tem a palavra de Deus como soberana, então não está sendo verdadeiro, porque a palavra de Deus ela é soberana sobre todo aquele que conhece a palavra de Deus e sobre todo aquele também que não conhece a palavra de Deus e sobre os rebeldes. Entende? E por se multiplicar a iniquidade, um aumento incrível de imoralidade, desrespeito, a rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão, eita Jesus, dá-me graça Jesus, eita glória, caracterizarão os últimos dias a perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sexuais multiplicação. Será como foi nos dias de Noé, a imaginação através dos pensamentos do coração humano soma continuamente. Será como nos dias de Ló. Você entende? Esta é a verdade da palavra de Deus para os nossos dias. Então, se você acha que está servindo a Deus na sua totalidade, dentro das nossas limitações, amém. Agora, se você acha que não está servindo a Deus, então procura servir, porque vai prestar conta. Todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, pelo aquilo que temos feito por meio do corpo, bem ou mal, disse o apóstolo Paulo. Agora, já estou terminando já, tá? Agora vamos para a segunda aos Tessalonicenses. Estou terminando a live abençoada. Deus colocou esta live em meu coração. Eu ia falar ela só no domingo, mas o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para falar hoje.
né, para falar hoje essa live. E eu tenho que trabalhar, tenho que fazer, tenho alguns compromissos. Como eu disse, eu não sou um pastor, sou um cooperador pela misericórdia de Deus. E assim o Senhor tem feito. Cadê os Tessalonicenses? Segunda, os Tessalonicenses. Essa Bíblia é nova e eu tenho dificuldade de achar, porque geralmente tenho marcado. Achei. Mas eu tenho que usar ela para poder me adaptar a ela. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, 11. Que diz o seguinte: e por isso Deus lhe enviará a opressão do erro para que creia a mentira. É o que diz o apóstolo Paulo aqui, escrevendo as cartas aos Tessalonicenses. Para que creia na mentira, enviará a opressão do erro, para que creia na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quer dizer, o povo tem mais prazer em desobedecer a Deus do que em prazer em obedecer a palavra de Deus. Eu vou ler de novo, eu vou ver se consigo falar alguma coisa aqui para finalizar esta live, tá? Opressão do erro. Depois da retirada, daquele que restringe, aqui está falando depois da retirada, aquele que restringe, quem é que está restringindo? O Espírito Santo de Deus, o anticristo, ele ainda não apareceu, porque o Espírito Santo de Deus está lhe segurando. Ainda não é chegado o tempo do anticristo, mas o Espírito dele já está atuando no nosso meio. O Espírito do anticristo já está atuando no nosso meio. Agora, o anticristo em si, a pessoa do anticristo, ele ainda não apareceu. Por que ele ainda não apareceu? Porque a igreja do Senhor Jesus ainda se encontra aqui na terra. E é por isso que o Espírito Santo de Deus está restringindo. Mas o espírito dele, o espírito do demônio enganador, está enganando muita gente. Então foi essa live aqui que eu quis deixar aqui, fazer. O Senhor Jesus colocou esta live em meu coração, para que eu pudesse falar na autoridade de Deus, da sua palavra, na autoridade do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: não fale em meu nome se eu não mandar. Então eu não vou falar algo aqui de mim mesmo. Então, estou falando aqui a palavra de Deus. Entende? Não sou profeta, não estou falando aqui a ninguém que sou profeta, sou um cooperador falando a palavra de Deus. Certo? E eu quero desde já pedir as vossas orações para que Deus possa me abençoar. E que Deus abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.